Feliz sábado a todos. É um prazer estarmos aqui nessa manhã, né? Para podermos mais uma vez partilharmos juntos a palavra de Deus. E como já foi anunciado, né, o tema, aceita ser escolhido? Vão pensando aí, né? Vão pensando. Esses dias eu vendo um vídeo que eu recebi, um homem pegou um motor desses de ventilador e um ventilador elétrico. Ele abriu o ventilador e começou a tirar umas partes ali e mexeu daqui, mexeu de lá, colou uns ímãs e montou de novo o ventilador e pegou outros dois ímãs maiores, né? Todo mundo sabe que é ímã, né? E grudou dos lados assim e o ventiladorzinho começou a funcionar, sem estar ligado na tomada. Que interessante, né? Eu achei algo assim impressionante, né? Porque ele transformou aquele ventilador que era elétrico, vamos dizer assim, um ventilador magnético, né? Porque o ímã ele tem um poder magnético, né? Todos nós já brincamos com ímã, né? E o ímã ele é interessante porque ele tem o poder de atrair, ele atrai. Só que tem um detalhe, se você colocar ele do outro lado, o que ele faz? Ele repele. Então, dependendo do lado, né? E dependendo da colocação que foi feita ali no ventilador, fez com que o ventiladorzinho girasse. Algum tempo atrás, nós estudamos em uma das nossas lições da escola sabatina, né? E aprendemos ali que Deus é quem nos escolhe. E não nós que escolhemos a Deus, né? E o próprio Senhor Jesus, né? Ele declarou isso. Nós ouvimos, né, para a base da oração, em João 15, verso 16, o quê? O que foi dito lá? Vós não me escolhestes a mim, Jesus falou. Não é isso? Eu vos escolhi a vós e vos designei. Então, quem nos escolheu? Foi Deus, foi Jesus. Ele nos escolhe, né? Agora, então vem uma pergunta, né? Surge uma pergunta aqui. Isso quer dizer que nós não temos escolha? Se Ele que nos escolhe, então nós não temos escolha? Não, não é isso que quer dizer, né? Não é isso. Na verdade, nós somos escolhidos com uma finalidade. E a finalidade, né, que nós somos escolhidos, Jesus mencionou nesse mesmo verso, né, de João 15, verso 16. A finalidade é para que nós vamos e demos fruto. E o vosso fruto seja um fruto que permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, nós somos escolhidos para darmos frutos, né? E é interessante que alguém pode falar, mas que frutos são esses, né? Que nós temos que dar.
Nós temos aprendido muito, né? Inclusive na lição aqui, né? Nós aprendemos aqui muitas coisas, né? Mas o apóstolo Paulo, ele também nos revela, né, que frutos são esses. Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22 e 23, ele vem nos dizendo quais são esses frutos para os quais nós somos escolhidos a fim de produzir. E creio, né, que todos nós já sabemos, né, que frutos são esses. Mas não custa nada, né, nós relembrarmos. Os irmãos que quiserem, né, poderão abrir suas Bíblias e conferir, né? Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. E lá diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor. É o primeiro, né? Depois vem a alegria. Em terceiro, a paz. Depois, a longanimidade. E vem também a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos para os quais nós somos escolhidos, né, a produzir. E o nosso querido e maravilhoso Pai do céu, né, ele está nos escolhendo. A todos, sem exceção. O ímã, quando você pega um ímã e põe no meio dos metais, ele escolhe qual metal ele quer? Tem uns que não recebem atração, mas no geral ele escolhe todos, né? Não se preocupa se está amassado, se está enferrujado, como está, né? Escolhe todos. Até na experiência lá que Jesus contou, né? A rede é jogada no mar e vem o quê? Vem tudo. Né? Então, Jesus, ele nos escolhe, não importa como nós estamos, né? E por quê? Por que que ele escolhe a todos? Primeiro, porque ele nos ama, não é isso? Sim ou não? Sim, com certeza, ele nos ama. E segundo, porque ele quer, né, que nós produzamos esses frutos que foram mencionados agora, porque esses frutos, eles são uns frutos que não traz sobre nós condenação. Podemos produzir à vontade que não vai ter nada que nos condene, não é isso? Contra estas coisas, está escrito no verso 23, na última parte, né? Não há lei. Então, contra esses frutos do Espírito, não existe condenação. Isso é maravilhoso, né? Podemos produzir esses frutos à vontade, porque não vamos carregar nenhuma culpa sobre nós ao produzi-los. Mas agora surge uma dificuldade, né? Alguém pode perguntar: ok, fui escolhido, muito bem, mas como eu irei produzir esses frutos? Né? E aqui a própria palavra de Deus, né, através também do apóstolo Paulo, vem nos falando, né, como nós podemos entender isso, né? Nós somos escolhidos, não importa como estamos, não é isso? Mas como que vamos produzir os frutos?
Romanos capítulo 7, a partir do verso 15, nos diz o seguinte. É a experiência de Paulo, né? Romanos capítulo 7, a partir do verso 15 em diante. E Paulo ele diz o seguinte: pois o que faço não o entendo, porque o que eu quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso eu faço. Não é interessante isso? Às vezes nós queremos fazer uma coisa, né? E não fazemos. E aquelas que nós não queremos, nós fazemos, né? Estudamos aí na lição hoje, né, que a língua é um órgão perigoso, né? E muitas vezes nós não queremos falar mal de ninguém, não é verdade? Nem fazer fofoca de ninguém. Mas quando menos espera, nós estamos falando, fazendo, não é isso? E Paulo, ele percebeu isso nele, olha. Não que ele falasse fofoca, não sei qual era o problema dele, né? Mas ele disse, olha, o que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu quero, isso eu não faço. E ele diz ainda, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora, porém, não sou mais eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Todos nós aqui nascemos em pecado. Nossa natureza é pecaminosa. Então, Paulo aqui ele reconhece que existe uma natureza dentro dele, né? Ou existia, né? Uma natureza dentro dele, como existe em nós também, que nos propõe a pecar. E ele disse, né? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Ou seja, na sua mente, o que ele queria? Fazer o bem, fazer o que é correto, fazer o que era certo, produzir aqueles frutos, né, que depois ele mesmo mencionou ali. Mas o efetuar não estava nele, né? E ele ainda diz, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Que coisa terrível. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo reconheceu que ele era naturalmente, né, propenso para o pecado. E ele disse, então, acho então esta lei em mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento e me levando cativo à lei do pecado, que está nos meus membros. Ou seja, com a sua mente, o que ele queria fazer? Obedecer, tinha prazer na lei de Deus, não é isso? Mas com o seu ser, com o seu corpo carnal, não, ele não fazia isso. E agora ele chegou a uma conclusão. Miserável homem que sou. E ele fez uma pergunta, né?
quem me livrará do corpo desta morte? Será que nós já nos sentimos assim também? Eu, com certeza, já. A Kézia está balançando a cabeça ali, né? Creio que todos nós, já muitas vezes, deparamos com tal situação, não é isso? E muitas vezes, como Paulo, também nós perguntamos, quem vai me livrar dessa condição, dessa situação, né? De querer fazer uma coisa e fazer outra. E Paulo disse, no verso 24, né? E dou graças a Deus, né? Perdão, me confundi aqui. Mas, uma coisa interessante, né? Porque não parou aí a história de Paulo, né? Se tivesse parado aí, miserável homem que sou, né? E ficasse só por aí, nós íamos todos sair daqui desanimados nessa manhã, né? Mas ele não parou por aí, né? Paulo não parou aí. E nós agradecemos a Deus por isso, né? E no verso 24, então, ele continuou. E o que ele falou ali, isso deve nos chamar a atenção. Embora ele não tenha se encontrado nessa condição, será que deu lugar ao pensamento, embora ele se encontrasse nessa situação, será que ele deu lugar para o pensamento de que ele não era um escolhido? Será que ele pensou, bom, eu não sou escolhido, eu não faço, não tem jeito. Será que ele pensou assim, não, eu não sou escolhido? Não. E será que ele pensou, meu caso não tem mais jeito? Muitos pensam assim, né? São tentados a pensar assim. Mas não, ele não pensou assim. Embora ele chegou à conclusão, né, de ser um homem miserável, né, ele não desistiu. Ele não desistiu. E, na verdade, irmãos, essa é a nossa necessidade. Reconhecermos que nós somos o quê? Bonzinhos, obedientes, melhor que os demais, é isso? Não. A nossa necessidade é chegar à conclusão que Paulo chegou, que somos miseráveis, né? Aquilo que nós queremos fazer não conseguimos, aquilo que gostaríamos de fazer não fazemos. E quando nós reconhecemos essa condição, como também, né, o profeta Jeremias, ele registrou algo semelhante, né? Capítulo 13, verso 23, o que Jeremias relatou ali, né? O que ele registrou? Pode o etíope mudar a sua pele? Pode o leopardo mudar suas manchas? Pode não. Bem, hoje em dia tem recursos, né? Pega uma lata de tinta ali, né? Aparentemente vai haver uma mudança. Mas o conteúdo continua o mesmo. Então, nós não temos como mudar nossa condição, temos? Não tem. Não temos, né? Paulo tinha condição de mudar a ele próprio? Também não. Mas é nesse momento, né, que o nosso querido Salvador e Senhor Jesus diz o que está escrito lá em Atos, capítulo 9, 15.
ele falou: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Quem era Paulo? Ele perseguia os cristãos, prendia, esteve ali na morte de Estevão, né? Poxa, mas é esse vaso que Jesus escolheu? Não é mesmo? Mas Jesus disse essa palavra: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E também ali na carta de Paulo, no capítulo 7, verso 5, Paulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. E no capítulo 8 ele continua: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Cristo, ele disse: eu sou Espírito, verdade, sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Cristo, ele é o Espírito de vida. Então, ele transforma, ele opera em nós a mudança que não somos capazes de operar. Correto? E ele diz assim, olha: porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, uma vez que somos escolhidos, agora cabe a nós dizermos, né? Se aceitamos ou não. Se nós aceitarmos, Cristo, ele vai operar uma transformação em nós. Se nós, porque às vezes a pessoa fala: não, eu aceito, né? Da boca para fora, não é isso? Mas nós devemos aceitar da onde? Do fundo da nossa alma, né? do nosso mais profundo sentimento, né? Nós devemos aceitá-lo. E com certeza, né, Jesus vai operar em nós a transformação para que nós possamos dar aqueles frutos que nós vimos lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Conta uma história, eu ouvi essa história e estou reproduzindo, não fiz o que o irmão falou, não passei no filtro. Mas como não vai afetar ninguém, eu vou contar, né? E vou contar assim, não com todos os detalhes, porque eu não me recordo todos eles. Mas diz que um jovem, né, morava em um lugar e um certo dia houve um incêndio numa casa ali. Começou aquele fogaréu ali naquela residência, né?
e logo chamaram bombeiros, né? E eles chegaram ali, mas já pouco se podia fazer, porque as chamas já haviam consumido praticamente tudo. E logo que foi possível, né, depois que esfriou tudo ali, né, o dono da casa ele foi dar uma verificada ali, né, se havia sobrado alguma coisa que ainda pudesse ser aproveitada, né? Mas as chamas tinham consumido praticamente quase tudo. E então ele começou aquela procura, né, através de alguma coisa ali que pudesse ser aproveitado, que não tivesse sido completamente destruído pelo fogo. E o que ele achou ali? Ele tinha um violino. E ele encontrou o violino. Esse violino estava bem chamuscado, né? Mas ainda estava inteiro, né? Estava numa situação assim, bem ruinzinha. E ele concluiu, né, que aquele violino não servia para mais nada. Falar, isso aqui não tem jeito, né? E ele juntou com outras coisas e colocou na lixeira. E no dia seguinte, talvez, né, passou por ali um jovem e parou para contemplar aquele cenário ali daquela casa incendiada, né? E ele olhando, de repente ele olhou pro lixo, né? E ele viu o violino. E ele se interessou pelo violino. Vocês verem, para o dono da casa, não tinha mais serventia, né? Ele falou, não, nesse estado aqui não presta para mais nada. Mas, para o jovem, o jovem tem a mente fértil, né? Ele já começou a imaginar ali o que ele iria fazer com aquele violino. E ele, então, catou o violino e levou para sua casa. Chegou lá, ele tinha algumas ferramentas, tinha algumas lixas e alguns materiais. E ele começou a trabalhar com aquele violino. Lixou daqui, lixou de lá. Tinha uma parte que já o fogo tinha comido mesmo, aí ele teve que fazer um enxerto, né? E foi. Depois fez o acabamento, envernizou de novo, aquele violino ficou parecendo o quê? Novo. Ficou novinho em folha. Ninguém diria que tinha passado por um incêndio. E com esse instrumento, ele começou a estudar, né, para tocar. E se tornou um dos grandes músicos. Eu não vou falar para não errar o nome, mas se tornou um grande músico através daquele instrumento que aparentemente já não tinha valor. Assim, muitas vezes é conosco. Às vezes, eu olhando, posso falar, poxa, não tem valor, não tem mais jeito, né? Às vezes a gente olhando o outro, poxa, mas que coisa, né? Não é assim? Mas
vamos dizer que aquele violino sou eu ou você. E aquele jovem, vamos dizer que é Cristo, né? Como aquele rapaz que eu contei do início também, que pegou um motorzinho lá e fez o motor funcionar sem eletricidade. Como, né? O irmão falou do carro, pode um carro andar sem motor, ou um motor andar sem o carro, né? Umas coisas assim difíceis, né? Mas o fato é que aquele violino, né, foi usado para tornar aquele rapaz um grande músico, né? E Cristo, ele quer também nos tornar algo maravilhoso em sua mão, na sua obra. Ele quer fazer de você, de mim, de cada um de nós, vasos escolhidos. O que ele fez com Paulo? Transformou um homem que perseguia, que matava, que se tornou o apóstolo dos gentios. Quantas pessoas se converteram através da vida e do testemunho de Paulo? Não sabemos, né? Mas eu creio que muitos, né? Muitos se transformaram através da vida e testemunho dele. E é interessante, irmãos, que então Deus não nos escolhe porque nós somos os melhores, né? Ou porque nós temos muito que dar, mas Ele nos escolhe porque Ele quer nos transformar, nos fazer sermos, né, aquilo que não somos, né? E agora depende de algo, né? Ou de alguém. Depende. Aceita ser escolhido? Amém, né? Amém. Já vi pessoas dizendo aqui, sim, né? Então, todos nós estamos sendo escolhidos. Agora depende de nós aceitarmos, né? E uma das coisas que nós precisamos aprender é receber o perdão. Às vezes nós achamos que nosso pecado não tem perdão, que não tem solução, não é mesmo? E estamos errados. Estamos errados. Deus enviou o Filho dele. Para quê? Ele veio aqui, irmãos, viveu a vida justa que é esperada de quem? De cada um de nós. Ele cumpriu a lei. E cumpriu também as exigências da lei. Porque a lei diz que no dia que pecar, certamente morrerás. Todos nós pecamos. Todos nós somos dignos de morte. Mas Jesus, ele morreu no nosso lugar, no meu lugar. Para que nós não precisemos morrer, né? Agora eu tenho que aceitar esse perdão. Eu tenho que aceitar isso que Cristo fez por mim. E tenho que aprender não só a receber o perdão, mas também a dar o perdão. É bom ser perdoado, não é? É ou não? Você tem uma dívida lá muito alta lá e de repente, ó, sua dívida está perdoada. Não é bom? Muito bom. Mas bom também é perdoar. Quando você perdoa alguém, você vê o rosto da pessoa, a pessoa fica muito feliz, não é isso?
E nós precisamos aprender, né? E Jesus quer mudar nosso coração. Davi, ele também reconheceu que ele era um homem miserável, né? Sim ou não? E olha que Davi foi o rei de Israel, foi um homem segundo o coração de Deus, não é isso? Mas ele reconheceu que era um homem miserável. E agora ele fez um pedido, né? Cria em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Deve ser a nossa oração também. Então, se você aceita ser escolhido, Jesus está, e que Ele nos abençoe para nós não desistirmos. Ainda que você lute como Paulo lutou. Poxa, mas o que eu quero fazer eu não faço. Né? Não desista. Não desanime. Ainda que alguém faça uma fofoca de você. Ainda que alguém te fale na sua cara, ó. Não foi, irmã? Não desista. Não desista. Jesus quer nos usar. Que nós possamos ser esses vasos escolhidos para a honra e glória do nosso Deus. Amém?